se uma das ideias mais fundamentais sobre a história do nosso planeta estivesse assente numa premissa instável? Hoje vamos explorar uma teoria que desafia a forma como medimos o passado profundo da Terra. Pois bem, vamos mergulhar de cabeça nisto. A questão central que a nossa fonte de hoje levanta não é pequena. Não se trata apenas de questionar um método, mas de propor uma alternativa que muda completamente as regras do jogo. Ok, mas para percebermos o tamanho do desafio, primeiro temos de entender como é que as coisas funcionam, ou pelo menos como pensamos que funcionam. Como é que os cientistas olham para uma rocha e dizem que ela tem milhares de milhões de anos? A base de tudo isto é um conceito chamado datação radiométrica. A ideia é, na verdade, muito elegante. Certos elementos na natureza decaem a um ritmo perfeitamente constante. Funcionam como um relógio cósmico super fiável. E essa constância é a peça-chave de tudo. O processo, em teoria, é bastante direto. Imaginem uma rocha a formar-se. Ela aprisiona elementos radioativos, os isótopos pai. Com o tempo, eles transformam-se noutros elementos, os isótopos filha. Portanto, a lógica é simples. Quanto mais filhas encontrarmos, mais antiga é a rocha. Parece fazer todo o sentido. E é com base nisto, nesta ideia de um relógio perfeito, que se construiu toda a nossa linha do tempo geológica. Mas, e se essa base não for assim tão sólida como parece? É precisamente aqui que as coisas começam a ficar interessantes. A fonte que estamos a analisar aponta para várias anomalias publicadas, resultados que parecem não se encaixar bem neste modelo tão arrumado. A fonte refere que há muitos casos publicados em que os diferentes relógios geológicos parecem não concordar uns com os outros. Por exemplo, rochas que estão literalmente lado a lado e que deveriam ter a mesma idade acabam por apresentar datações com milhões de anos de diferença. Algo parece não bater certo. E a fonte destaca aqui uma crítica bem forte, a ideia de que talvez exista um viés de confirmação, ou seja, os resultados que se encaixam na linha do tempo esperada são publicados, mas aqueles que são estranhos, discordantes, são simplesmente postos de lado. Então, se há estas contradições, qual é a explicação? A proposta apresentada na fonte não é a de apenas ajustar os relógios, é muito mais radical. A ideia é que os relógios foram literalmente partidos. E aqui está o cerne da hipótese. E se o problema não for a nossa leitura dos relógios, mas sim os próprios relógios? A proposta é que um evento cataclísmico de uma violência inimaginável pode ter reiniciado ou acelerado o decaimento radioativo, envelhecendo as rochas instantaneamente. Certo, mas como é que isso seria sequer possível? Quer dizer, como é que um impacto de um asteroide pode alterar as leis da física nuclear? Bem, segundo a fonte, a resposta está na energia, na pura e brutal energia libertada num evento destes. Para tentarmos ter uma noção, a fonte pede-nos que imaginemos a escala de energia de que estamos a falar. Não é um evento geológico comum, é algo com uma potência verdadeiramente cósmica. O que a fonte argumenta é que por uma fração de segundo, por meros milissegundos, o impacto que criou a cratera de Vredefort, por exemplo, gerou um ambiente de plasma com temperaturas e densidades comparáveis às do interior do nosso Sol. É um cenário extremo, onde, de acordo com esta hipótese, as regras normais da física poderiam ser temporariamente suspensas. A fonte dá um nome a este mecanismo: efeitos piezonucleares. A ideia é que a pressão mecânica da onda de choque seria tão imensa, tão esmagadora, que poderia literalmente forçar os núcleos atômicos a alterar-se. Esta força estaria a causar reações nucleares, acelerando o decaimento e fazendo com que as rochas parecessem velhas num instante. Se uma hipótese como esta for levada a sério, as implicações são gigantescas. A fonte argumenta que isto não muda apenas a forma como datamos as rochas, muda tudo, remodela por completo a nossa visão da história da Terra. O que surge é um modelo onde as camadas geológicas que vemos por todo o mundo não seriam resultado de milhões de anos de deposição lenta, seriam sim o rescaldo rápido de uma catástrofe global, um efeito dominó que começa com um impacto e redesenha o planeta em muito pouco tempo. Nesta visão, o registro fóssil também muda de significado. Deixa de ser uma linha do tempo da evolução para se tornar uma espécie de cena forense de um evento catastrófico. A posição de um fóssil não indicaria a sua idade, mas sim como e onde foi apanhado e soterrado durante o desastre.
E tudo isto nos leva a um confronto fundamental, a um choque de ideias sobre como lemos a história do nosso planeta. São duas filosofias radicalmente diferentes. De um lado, temos o uniformitarismo, a ideia de que a mudança é lenta, gradual e que os processos que vemos hoje explicam o passado. Do outro, o catastrofismo, a visão de que a história é marcada por eventos súbitos, violentos, que alteram as próprias regras do jogo. A fonte que analisamos posiciona-se claramente nesta segunda visão. E assim chegamos ao grande paradoxo que esta hipótese nos deixa. A sugestão de que os mesmos eventos cataclísmicos que criaram o registro geológico que estudamos podem ter sido os mesmíssimos eventos que destruíram a fiabilidade das ferramentas que usamos para o medir. O que nos deixa com esta pergunta final, uma pergunta bastante provocadora, para refletirmos. Se eventos como estes podem mesmo alterar as constantes da física, então, o que é que o tempo profundo significa realmente?